Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje eu não tô sozinha. Eu trouxe o Breno, um especialista sobre o assunto que a gente vai conversar nesse episódio, que é o Eneagrama. Ficou aí meio que um trava-línguas entre anagrama e Eneagrama, mas vamos que vamos. E eu sei que eu fiz uma sucessão de episódios meio pesados, então eu trouxe o Breno hoje pra falar sobre um assunto que eu gosto muito e que é um pouquinho mais leve. Breno, se apresente pro pessoal. Oi, gente, eu sou o Breno, tipo 5. Já vou começar falando isso. já que vocês não sabem o que é tipo 5, eu sou o Breno, eu sou maranhense, mas moro no Rio de Janeiro. E é isso, estou aqui, estou muito feliz. Me perdoem se eu falar demais, mas enfim, a Nana disse que eu posso. Pode. Então, realmente, inclusive, no dia que eu vi o seu podcast pela primeira vez, eu pensei, será que é algo sobre o Eneagrama? Porque o nome é anagrama. Não, e o pior é que uma amiga minha, a Miriam, inclusive Miriam, um beijo se você estiver ouvindo, ela também é viciadíssima em Eneagrama, ela é um 2, e quando ela viu o nome do meu podcast a primeira vez, ela falou, isso fez de propósito, né? Eu vi o Biel compartilhando, aí eu fiquei, cara, deve ser alguma coisa de Eneagrama. Aí quando eu fui ouvir, chorei, não era de Eneagrama, mas chorei. Mas o que aconteceu? Daí a gente trouxe você pra falar de Eneagrama. Isso, uma coisa engraçada, eu conheço a Nana há exatos 5 dias. E a gente se conheceu por quê? Por causa de Eneagrama. Por causa do Eneagrama. Exatamente. Porque um 2 nos apresentou, tão 2, Biel é tão 2. Ai, Biel, a gente te ama. A gente te ama, é verdade. Bom, então é isso, a gente se conheceu por causa do Eneagrama, a gente tava conversando no Twitter sobre Eneagrama, de repente Gabriel marca Breno, pronto. Fizemos um grupo no WhatsApp. De repente fez um grupo. Exatamente, um grupo no WhatsApp que é o grupo mais bombado da minha vida, que a gente conversa o dia inteiro. E é muito bom porque o Eneagrama, ele fala sobre problemas e, né, coisas muito profundas de nós. Sim. A gente se conhece muito já em 5 dias, tipo, sim, profundamente. Desabafa. A gente desabafa, a gente se expõe. Totalmente, nossa, e aquele grupo... a gente expõe um ao outro. É um exposed atrás do outro. Mas é bom você ter falado disso, porque é bom a gente começar dizendo que Eneagrama não é a mesma coisa que signo. Gente, pelo amor de Deus, eu sou crente, eu sou cristão evangélico. Não é a mesma coisa, gente. Signo é definido pelo... Primeiro, que eu nem acredito em signo. Mas o Eneagrama não é definido pela sua data de nascimento, pelo horário que você nasceu. Eu nem sei como funciona direito o signo. Não é a mesma coisa. Eneagrama é basicamente um estudo. Na verdade, muita gente não sabe disso, mas o Eneagrama surgiu... Quem criou o Eneagrama foi um monge cristão. E esse monge foi o mesmo cara que classificou os 7 pecados capitais. Nossa, que da hora! Foi a mesma pessoa. E aí é basicamente um estudo sobre a personalidade humana. Esse cara pegou e dividiu a personalidade humana em 9, né, para estudar melhor. E essas 9 personalidades, elas têm variações entre si. Claro que o ser humano é diverso. Mas basicamente é isso. Cada um desses números, né, de 1 a 9, eles explicam a personalidade da pessoa e eles ajudam a pessoa a identificar o que é ruim na personalidade dela para que ela trabalhe isso. Então, a função do Eneagrama é unicamente essa. Tipo, não é um negócio que vai prever seu futuro, nem que fica mandando você fazer tal coisa para alcançar tal resultado, não tem muito a ver com isso. Tem mais a ver com você se conhecer e você conhecer as pessoas ao seu redor. Quando eu conheci o Eneagrama, foi muito bom, porque tipo assim, pra mim foi, cara, finalmente eu entendo meu pai. Porque eu e meu pai, a gente tinha muito conflito e eu não entendia porque ele não me entendia. E aí hoje eu entendo tanto porque a vida me ensinou, claro, depois de 30 anos na cara, a gente tem que dar uma amadurecida, mas quando eu conheci o Eneagrama, eu comecei a entender muita coisa sobre os meus pais, sobre meus irmãos, sobre minha mãe. Eu entendi por que às vezes era difícil a gente se entender. Então, é um estudo científico, inclusive, feito por psicólogos, não é nada empírico, assim, é bem científico até. E é isso, é bem simples. As pessoas, porque a gente fala em Eneagrama, as pessoas já pensam ou é alguma coisa mística,
ou é um novo tipo de signo. E não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. É muito mais simples do que parece. Mas como que você... Eu tô quase anfitrião aqui, você tá percebendo, Pra mim tá né? ótimo. Eu gosto de vai falando, que assim eu só faço perguntas. Como que você conheceu? Então, como eu conheci? Twitter. Gente, o Twitter, a minha vida, se não tivesse o Twitter, não, tipo assim, nada teria acontecido. 2020 não teria existido na minha vida, mas enfim. Eu conheci no ano passado, eu tava em Brasília. Eu tenho uma vida à parte em Brasília, tenho muitos amigos lá, uma família de amizades lá. E aí, eu tava no Twitter, na casa da minha amiga, passando assim, na timeline. E aí alguém tinha feito um post falando, foi um teste do BuzzFeed ainda, tipo assim, descubra o seu Enneagrama. Eu falei, gente, que diabo que é isso? Curiosidade, né? Curiosidade mórbida. BuzzFeed é outra caixa de Pandora também. Totalmente. E aí eu abri e falei, não sei o que é, vou me divertir, vou fazer. Fiz. Achei interessante. O que acontece? O porquê que me interessou o teste? Porque a menina fez um tweet falando que ele era um teste e depois do teste você ouviu uma música da banda que eu te mandei essa semana, do Sleeping at Last. Sim, que tem um álbum chamado Enneagram, que são Incrível. 9 músicas, uma música pra cada tipo. Inclusive, se eu não me engano, o cara é cristão. Então, assim... Isso, ele é. Ele é mesmo. Então, e a maior autoridade de Enneagrama no mundo é um pastor. Muito também. louco isso, né? Muito louco. Então, e aí o que acontece? Eu li... Achei legal, ouvi a música. Na hora que eu ouvi a música, eu chorar. Tudo bem que eu não sou referência pra choro, né? Você falou oi pra mim, eu tô chorando. Mas era tipo, aquela música, ela me lê como um livro. Ela me descreve completamente. E aí eu falei, gente, eu não tô bem. E aí eu mandei pra minha amiga que tava do meu lado. E aí eu falei, Rebeca, pelo amor de Deus, faz isso aqui, ouve sua música. Rebeca, ela nem chorou, Rebeca só tremeu. Essa foi a reação. Ficou se tremilicando. E aí o que aconteceu? Como eu estava em Brasília, a gente tem muitos amigos lá, a gente mandou pros grupos todos que a gente tinha. Gente, pelo amor de Deus, façam esse teste. E todo mundo entrou em um surto. Foi um surto coletivo. É um surto coletivo. Foi um surto coletivo. E aí o mais legal de tudo foi que começou a gerar muita conversa e foi muito legal, porque, né, é isso. A hora que você descobre o Enneagrama, você descobre muitas coisas sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. Sim. E aí a gente começou a muito conversar e no mesmo dia a gente ia ter uma vigília. E aí... E adivinha quem ia liderar a vigília? É isso mesmo, é essa que vos fala. E aí a gente... Na hora de começar a vigília, eu comentei um pouco, né, a respeito do que a gente tinha vivido, porque realmente foi muito forte, tipo, de todo mundo começar a se expor. E aí eu comentei a respeito disso e tal, e aí foi uma vigília muito expositiva, assim. A gente foi lá na frente, cada um... Vocês andaram na luz. Foi. Cada um foi lá na frente e expôs suas falhas, tipo... Foi meio que confissão de pecados, assim, sabe? Foi uma bênção. Tipo, a pessoa ia lá, expunha, a gente orava e tal. E foi muito fruto disso, da gente ter descoberto o Enneagrama que a vigília foi assim, sabe? Porque as pessoas começaram a perceber, tipo, cara, olha essas falhas que eu tenho em mim que me atrapalham no meu relacionamento com as pessoas e com a igreja. Sim. Então, foi um marco na nossa vida. A vida antes e pós o Enneagrama. É, mas é incrível isso. E o engraçado pra mim, eu acho que quando eu descobri o Enneagrama, por incrível que pareça, através da Bru, a esposa do Alessandro, e da Ana, a esposa do Davi. E aí elas leram o livro e elas falaram, Breno, você gosta desse tipo de coisa? Lê aqui. É sua cara. Aí eu li. E quando eu comecei a ler, na verdade, a minha primeira reação quando eu fiz o teste, que deu 5, eu fui ler sobre o 5, eu fiquei assim, putz, que droga. É isso. Fala minhas qualidades também, só fala meus defeitos aqui. Isso, exato. Só que o que mais me atraiu no Enneagrama é porque o Enneagrama ele não é uma ferramenta para análise de comportamento, mas ele é uma ferramenta de análise de motivação. Sim. Isso é o mais legal. Então, tipo assim, eu gosto de ficar um pouco isolado, porque eu sou sim. Mas por quê que eu gosto disso? Então, ter alguém que entenda isso foi muito bom, e ter meios de lidar com isso também foi muito bom, porque uma das coisas boas do Enneagrama é que a grande verdade é que para você melhorar em relação ao seu tipo, você precisa dos outros tipos, porque os outros tipos têm muitas coisas que agregam, é muito bom. Então, tipo, eu comecei a estudar e eu pensei, disso aqui é bom, isso aqui desse aqui é bom, então eu posso aprender com todas as pessoas. E aí eu acho que é até um meio de reconciliação, eu sei que é forte, mas é até um meio tipo de integração das pessoas mesmo. Como você falou, né? Quando você conheceu, você e seus amigos começaram a conversar sobre isso. E o mais louco é que todo mundo se identifica muito com o seu tipo. Que tipo, você vai lendo e você fica, meu Deus, sim, sou eu.
Por que esse livro me conhece tão bem? Quem te contou, moço? Quem te contou, moço? Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, quando eu entendi sobre que o Enneagrama não era sobre o comportamento, mas era sobre o que motiva o comportamento, isso me ajudou muito, isso mudou muito minha vida. E aí é muito bom, porque a autoconsciência, ela te traz mais sabedoria. Nossa, né? total. Ela te traz mais sabedoria para você aprender a lidar com suas crises. E eu comecei a entender algumas crises que eu tinha. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Será que isso aqui não é o resultado daquilo? Eu comecei a aprender a lidar com isso tudo. Mas foi basicamente assim, na verdade, assim, a gente se envolve com isso, quando você vê, você já, eita, tô aqui. Mas, assim, é uma ferramenta mesmo, não é... Muita gente acha que isso guia a nossa vida e não é bem isso. É uma ferramenta que a gente usa para se conhecer e para melhorar também. Eu acho que é uma grande ferramenta de melhora. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada tipo, se for possível. Porque a gente tá falando aqui, né? Você falou que você é um 5. Bom, eu sou um 6, infelizmente. Já chorem comigo. Então, mas infelizmente não. O seu tipo é muito bom, na verdade. O Enneagrama, ele é dividido em tríades. E cada tríade, ela tem uma motivação que motiva o tipo. Então são 9 tipos. E a gente tem 3 tríades. A tríade da raiva, a tríade do coração e a tríade da cabeça. A tríade da raiva são as pessoas que a motivação delas, do comportamento delas, tem a ver com a ira, com a raiva. E esses tipos são o 8, o 1 e o 9. Mas cada um lida com isso de uma forma diferente. O 8, que a gente chama de o poderoso, né? Ele lida com a raiva exteriorizando ela. Então o 8 é aquela famosa pessoa que não leva desaforo para casa. Aquele que é delicado como... Um coice de mula. Sabe? Isso, delicado como um coice de mula. É esse, o 8. E o 8, ele tem essa fama de ser muito assertivo, de ser muito durão, de ser meio grosso. Mas, na verdade, isso tudo, além de uma demonstração, de uma forma de exteriorizar a raiva, é também uma forma de frustração, porque o mundo não funciona de uma boa forma para todo mundo. Então, o 8 bom, ele é um bom governante, ele governa para as pessoas, né? Então o 8 exterioriza a raiva. O 9, ele esconde ela. O 9 é aquela pessoa que ele sempre está em cima do muro, que ele não se posiciona muito bem, porque ele tem medo de desagradar alguém. Então ele é o mais político de todo o Enneagrama. E o 9, ele tem um... que eu considero... pode ser uma qualidade, pode ser um problema, que ele se funde ao ambiente que ele está. Porque ele quer desaparecer, ele quer que a vontade dele acabe para que as pessoas fiquem felizes. Só que o problema disso é que ele se ressente muito disso, e aí ele se torna um pouco passivo-agressivo, né? Porque, eu tô aqui, eu estou sempre abrindo mão de mim mesmo por causa dos outros, uma hora ele explode. Só que, por outro lado, o 9, ele é muito mediador. Então ele é aquela pessoa que ele sempre vai trabalhar para que as coisas estejam em harmonia, as pessoas estejam em harmonia. A pior coisa para um 9 é quando 2 amigos deles estão brigados. Porque como ele não sabe, ele não consegue se decidir, ele fala, como eu não consigo apoiar esse sem fazer esse ficar com ódio de mim, eu vou reconciliar eles dois. Então ele é um grande reconciliador. O grande problema dele é que ele esquece essa raiva, ele deixa pra lá. Já o 1, que é o que você tem um pouco de dificuldade de lidar. Sim, é o meu eneatipo que eu tenho mais dificuldade de lidar. Assumo com tranquilidade. O internaliza essa raiva, né? O 1 é o perfeccionista do Enneagrama. Então ele é motivado pelas regras e pelo senso de justiça próprio dele. Então, eu tenho muitos amigos 1. Inclusive, uma das minhas melhores amigas é 1. O 1, ele tem muita dificuldade de admitir que tá errado. Ele tem muita dificuldade de admitir que o que ele fez não deu certo. Ou que o que ele fez, de alguma forma, não prosperou. Porque ele é o baluarte da... entendeu? O baluarte da verdade. Ele é melhor do que todo mundo em tudo. Só que, por outro lado... se a gente tivesse num mundo sem perfeccionistas, o mundo ia ser uma verdadeira pândega, né? Sim, não iam ter exatamente. regras, não iam... os governos iam ser um caos, as cidades iam ser um caos. Os número 1 são muito bons cientistas. As grandes descobertas da humanidade foram feitas por 1, porque eles são muito disciplinados. Eles são o tipo mais disciplinado de todos. Então, como vocês podem ver, todos os tipos de Enneagrama têm coisas boas e ruins. Eu vou falar da tríade do coração, que são os
fofinhos do Eneagrama. Os fofinhos do Eneagrama são que não são tão fofinhos assim, na verdade. São o 2, o 3 e o 4. Então, a tríade do coração, ela, como vocês podem ver, a motivação dele não é a raiva. A motivação dele é o sentimento dele, é o que ele tá sentindo. Um beijo, Gabriel. Isso, beijo, Gabriel. Beijo, Carlão, que é o 3. Beijo, 4, que é o Tonico, a minha noiva Juliana. Tom, a gente te ama, Tom. A gente ama vocês. Então, o 2, ele se concentra no sentimento do outro. Então, o 2, ele é o mais doador. A gente chama o 2 de o ajudador do Eneagrama, né? Ele se doa muito. Você nunca vai passar fome perto de um 2. Porque o 2 vê você respirando assim, diferente. Ele quer uma coisa pra comer. Você tá precisando de alguma coisa? O 2, ele tem o dom. Ele tá numa sala. Gente, é sério, isso é verdade. O 2 tá numa sala com 60 pessoas. Ele consegue identificar quem tá mal e ele vai naquela pessoa e ele oferece ajuda. Ele está precisando de alguma coisa, está precisando conversar, está precisando desabafar. O que está acontecendo na sua vida? E o 2, ele é muito doador. Ele é o tipo mais fofinho do Eneagrama, né? Só que o 2, ele tem um pequeno probleminha. Carência. Então, ele faz muito todas essas coisas como uma forma de ser aceito pelas pessoas, de ser amado pelas pessoas. Então o 2, quando ele se dedica muito e essa dedicação não vem na mesma proporção, ele fica mal. Ele fica... Aí dá aqueles surtos de ninguém me ama como eu sempre amo mais todo mundo do que as pessoas me amam. Ai, mas eu faço tudo por todo mundo. Quando eu preciso, ninguém faz por mim. Isso é surto de 2, viu, gente? Isso é surto dos ajudadores. Tudo eu nessa casa. Tudo eu nessa casa é a frase clássica do 2. Tudo eu nessa casa e também eu vou embora e aí vão começar a me valorizar. É a clássica do 2 também. Clássica do 2. Mas os 2, eles são ótimos pastores. O meu pastor é um tipo 2. Porque cuida, eles gostam de cuidar mesmo. E a gente até falou no grupo mais cedo, né? Que o 2 é carente, ele tem necessidade de ser amado, mas quem não tem? Exatamente. Não é verdade? Então eu passo um paninho para os 2. Eu passo o pano. Um pano pro 2, eu gosto dos 2. E aí vem o tipo 3, que já é o meu tipo de dificuldade. Se o da Nana é o tipo 1, o tipo 3 é o meu tipo de dificuldade. O 3 é o vencedor. Cara, a maioria dos CEOs das grandes empresas são tipo 3, porque eles são pessoas focadas na produtividade, no trabalho e no status. Então, tipo 3, eles são pessoas que eles estão sempre focadas em serem bem-sucedidas. E se eles não forem bem-sucedidos, eles vão fazer parecer que são. Então, o tipo 3, eles são os mais trabalhadores de tudo. Eles estão sempre fazendo alguma coisa, eles não conseguem parar. Mas, ao mesmo tempo, eles têm... O grande problema do 3 é que, às vezes, ele é dissimulado justamente porque ele valoriza muito o status. Então, por exemplo, se tem 10 pessoas numa roda e todo mundo viajou para Disney, só ele que não, ele vai inventar uma viagem para Tailândia para não ficar por baixo, entendeu? Não, mas e ele cria uma história que faz você acreditar que ele realmente foi para Tailândia. Cara, o tipo 3 é muito impressionante, eles são muito inteligentes, porque eles, por exemplo, eles leem um negocinho na Wikipédia de 2 parágrafos. E eles fazem isso virar uma pós-graduação, conversando com as pessoas. Eles têm o dom de explanar. Eles são ótimos palestrantes, ótimos patrões. Eles só têm um probleminha. O 3, na verdade, ele tem dificuldade em reconhecer os próprios sentimentos. Sim. Porque ele tá tão focado na produtividade que se ele tá triste, ele tá nem aí pra isso. Ele ignora isso e tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que ser bem sucedido. Então ele não entra tanto em contato com o sentimento. O 2 também não. O 2 entra mais em contato com o sentimento dos outros. Se você for tentar cuidar de um 2, você vai pegar uma briga com ele. Boa sorte. Porque ele não vai deixar você cuidar dele. Ele que cuida de você. Ele não vai deixar. O 3 não. O 3 ele ignora os sentimentos dele completamente em prol da produtividade. Já o 4 é o dramático do Eneagrama. O 4 é o artista do Eneagrama, é o sofredor do Eneagrama. É o Los Hermanos do Eneagrama. É o Los Hermanos do Eneagrama. É a Adele do Eneagrama. Amigos, o tipo 4 é aquela pessoa que ela tá alegre agora, 15 minutos depois, vem uma lembrança de algo na vida dele e ele começa a chorar.
O tipo 4, ele entra muito em contato com os sentimentos deles. Eles não têm medo do sentimento deles. E o tipo 4, eles têm uma coisa muito interessante. Porque como eles entram muito em contato com os sentimentos deles, eles precisam ser muito criativos para lidar com isso. E isso expande o nível de criatividade deles. É por isso que artistas geralmente têm um pezinho ali no tipo 4. Porque eles são muito criativos para lidar com o que eles sentem. E aí isso dá muitas possibilidades para eles. Eles são muito intensos. Muito intensos. Então qualquer coisinha... Gente, a minha noiva é tipo 4. Minha noiva é tipo 4. E às vezes ela vem me abraçar e eu tô tipo, tá calor, em nome de Jesus, não... Ela fica sentida. Ela fica, poxa, por que você não quis me abraçar? Você tá com raiva de mim? E aí é uma bola de neve, meus amigos. Mas, e o problema do 4 é que o 4, ele sempre sente que tem alguma coisa faltando. Ele não se sente bom o suficiente para viver a sociedade. Ele sempre pensa, putz, eu sou o menor daqui, eu não tenho nada para oferecer para essas pessoas. Então, como é que ele compensa esse sentimento de falta com excentricidade? Então, o 4, ele sempre é o diferentão. Ele nunca quer ser ele não quer estar no padrão, sabe? E ele procura muito por validação das pessoas. Então, mas cara, o tipo 4 é o tipo mais eu acho o tipo 4 muito corajoso. Porque eles entram em contato com sentimentos muito pesados e eles não têm medo de viver isso. Eles vivem isso com toda a força. Eu só de pensar nisso, o lado esquerdo já adormeceu inteiro aqui no meu corpo. Cara. De pensar em viver o sentimento de forma intensa desse jeito, eu já tô meio dormente aqui. Eu acho que eu tô tendo um infarto, talvez. Mas, cara, é muito louco. Então, esses são a tríade do coração. E aí tem a tríade do medo ou da cabeça, né? Que são os 5, 6 e o 7. O 5, que sou eu, é chamado do analítico. Eu sempre falo que o 5 é o mais incompreendido de todos. Gente, é o meu favorito. Eu amo vocês de todo o meu coração. Tipo 5 univos. O 5, ele é aquela pessoa que todos os amigos dele acham frio, acham estranho, acham seco. Só que na verdade não é isso. A grande verdade é que o 5, ele é guiado pelo medo, né? A tríade do medo da cabeça. Só que ele não coloca isso pra fora. Uhum. Como é que o 5 pensa que ele deve resolver esse medo? Conhecimento. Então eu vou observar o mundo ao meu redor, eu vou ficar de fora do que está acontecendo, eu vou observar tudo e eu vou ver como eu posso me proteger, como eu posso estocar meu tempo, estocar minha energia mental para eu conseguir sobreviver nessa selva de pedra. Então a gente está sempre lendo, a gente está sempre assistindo alguma coisa, a gente está sempre procurando alguma coisa e a gente as pessoas acham que é frescura do 5, mas não é. A gente tem necessidade de passar um tempo só. Porque interações sociais, principalmente prolongadas, deixam a gente exausto. Se tiver mais de 8 pessoas num grupo, pode ter certeza que depois de 1h30, eu tô no meu celular assim, ó, dentro do celular. Fora da realidade, fora daquele lugar. Porque eu não tenho mais energia mental para lidar. O pecado capital do 5 é a avareza, né? Mas não a avareza de dinheiro. Ele é avarento de tempo. Tipo, por exemplo, quando alguém quer passar tempo comigo, eu já fico calculando quanto tempo eu vou passar com essa pessoa. 1h, 1h30. Então é nesse termo, a avareza, né? E o 5, ele tem muito medo de não saber das coisas. Então, às vezes, o problema do 5 é que às vezes ele é muito soberbo, no sentido de que o tom da voz, do jeito que ele fala é meio palestrante, assim, é meio professor. Então, às vezes parece que ele tá querendo ensinar todo mundo, parece que ele acha que todo mundo é burro. Mas na verdade não é isso, é mais o jeito mesmo. Só que aí o 5 tem uma coisa que, de confessar que logo dá na luz aqui também, às vezes o 5 pensa assim, cara, as pessoas são irracionais, para que esse drama todo, para lidar com as coisas? Não precisa disso. A gente não entende muito bem. Mas a minha noiva é 4, então ela me ajuda muito a entrar em contato com meus sentimentos. Gente, pra mim, eu lembro que quando minha avó morreu, eu passei 10 dias pra chorar. Porque eu não queria entrar em contato com aquele sentimento. Porque eu sabia que ia ser ruim. Então por isso que a gente é tido como frio. O 6, que é a querida Nana. O 6 é o chamado do precavido. Também chamado de paranoico. Ai, meu Deus, vou levar uma exposed agora.
Cara, mas o 6 é um dos que eu mais gosto do Enneagrama, porque o 6, quando o 6 está equilibrado, ele é muito, muito, muito importante. Por quê? Ele é precavido, isso é uma coisa boa. A precaução, quando não vira paranoia, é excelente. É muito bom, o plano, o 6 é muito bom nisso. E eu acho que o 6 tem talvez a característica que o 5 mais valoriza numa pessoa, que é a lealdade. O 6 é muito leal às pessoas sem necessariamente pedir lealdade em troca. Se o 6 demora para dizer que é seu amigo. Mas se ele disser, ele é seu amigo para a vida toda. E outra coisa, ele faz barraco por você. Por mim nunca, mas pelos meus amigos. Ele faz barraco por você. Fala mal do meu amigo com vocês pra você ver. Pode me xingar à vontade, mas não vem falar mal dos meus amigos. Ele é muito leal. Só que o problema do 6 é que ele realmente pode cair na paranoia, e aí isso impede ele de viver as coisas. Às vezes ele tem muito medo de, sei lá, entregar o coração dele pra alguém, isso impede ele de viver um relacionamento. Às vezes, sei lá, o 6 tem uma proposta pra, sei lá, mudar de país, e a primeira coisa que ele pensa é, e se der errado? Eu vou ficar lá sozinho, sem ninguém, sem dinheiro, e aí depois vou ter que fazer terapia, não sei o que lá. Então, às vezes o medo impede, porque o 6 exterioriza esse medo. Ele não tem problema de dizer, olha, eu tenho medo mesmo, mas é isso. Então, o 6... Eu gosto muito do 6, porque eu tenho uma asinha no 6 também, porque o 6 tá ali do lado do 5, né? Daqui a pouco a gente explica sobre asas. A gente explica sobre asas já. Eu sou um pouco assim também. Cara, mas é muito leal, só que tem esse probleminha de não se entregar completamente pras coisas por causa do medo. E o 6 também tem um certo probleminha com a autoridade também. Porque ele é muito desconfiado. Como ele é muito desconfiado... Meu Deus, eu tô sendo completamente exposta nesse episódio. Odiei. Como ele tem um probleminha com a autoridade, como ele é muito desconfiado, então qualquer coisa que ele ache que a pessoa quer manipular ele, meu amigo, já vem... Você arrumou... Cara, de verdade, se o 6 percebe que você tá querendo manipular ele, você arranjou guerra com uma pessoa. E aí você só vai sair dessa guerra quando ele tiver certeza que você não tá manipulando ele. Mas é um tipo que equilibrado é um dos meus preferidos. E tem o 7. O 7 é o entusiasta do Enneagrama. O 7, ele é o glutão. Mas a glutonaria do 7 não é relacionada à comida. A glutonaria do 7 é relacionada a experiências. Como o 7 internaliza o medo dele, ele quer viver o máximo de experiências prazerosas para que ele esqueça os problemas da vida dele. Então o 7 provavelmente é aquela pessoa que o mundo está caindo na frente dele e ele está fazendo piada. Ele tá brincando. O Brasil é 7. Eu quero dizer isso para você. O Brasil é o país mais 7 desse mundo. Porque o brasileiro só se ferra na vida. O brasileiro só se ferra. O brasileiro é guerreiro. Mas o brasileiro tá o quê? Fazendo piada no Twitter. Fazendo meme no Twitter. Cara, os 7, eles são essas pessoas. O grande problema do 7 é que eles podem ser muito superficiais na vida. Como eles só querem experiências e prazer, eles podem ser as pessoas mais superficiais de todas. E eles têm uma tendência também. Quando eles enjoam das coisas, eles saem fora. Então, tem muito caso de pessoas que começaram, sei lá, a namorar com uma pessoa e a pessoa enjoou da cara dela e foi embora. Provavelmente era um 7. Tipo, você deixou de divertir a pessoa, você deixou de ser uma coisa nova na vida da pessoa, ele ficou meio entediado e foi embora. Isso é muito do 7. Só que o 7 equilibrado, ele é muito saudável para o ambiente. Porque ele nunca deixa as pessoas caírem no erro do 6, que é o pessimismo. Que o 6 é pessimista demais, né? Sim. O 6, não, a gente vai dar errado. O 6 é sempre o contraponto de tudo, gente. Toda reunião que tá todo mundo concordando numa coisa e o 6 fala, então, mas tem isso aqui. É 6, com certeza, essa pessoa. Meu Deus do céu, que inferno ser essa pessoa. Mas o 7, saudável, ele é a pessoa que não deixa o ambiente cair no pessimismo. Ele é a pessoa, não, gente, isso aqui vai dar certo, é bom, isso aqui vamos ver pelo lado bom. Então, talvez, de todos os tipos do Enneagrama, o 7 equilibrado seja um dos melhores amigos, porque ele nunca vai deixar você para baixo. Ele nunca vai deixar você na mão. Ele sempre vai, você tá triste, chama um 7 para te alegrar, que ele vai conseguir. O 7 e o 2 têm esse poder. O 2 ele faz você se sentir compreendido. O 7 faz você se sentir que você tá vivendo, que você tá aproveitando, que você não tá preso nos seus problemas. Então, o 7 é muito bom por isso.
Então, esses são os 9 tipos do Enneagrama. E uma coisa que eu acho que é muito importante falar é que eu não posso... A grande verdade, a gente brinca falando que eu tenho um amigo assim, eu tenho um amigo assim, assado. Mas a grande verdade é que só você pode se identificar, né? É você que tem que se reconhecer. É você que tem que fazer seu teste. Você tem que concordar, discordar. Eu não posso cravar, fulano é tal tipo, fulano é tal tipo, porque na verdade é a pessoa que sabe as motivações dela. Porque como eu falei, o Enneagrama é muito mais do que comportamento, tem a ver com a motivação, tá? Quando a gente fez o teste lá com os meus amigos, aí a gente começou a revelar os resultados, a gente falava, gente, quem é você? Tipo, porque quem se identifica mesmo é quem sabe. A hora que vem e fala, meu Deus, esse negócio leu a minha alma. E aí a pessoa começa a se expor e a gente fala, gente, que descoberta. Exatamente. Não, e pro 5, pra mim que foi 5, porque o 5 é o privado, ele é muito privado, né? Então, por exemplo, a minha noiva, de vez em quando eu venho contar umas coisas pra ela que ela fica assim, mas quando isso aconteceu? De onde você conhece essa pessoa? Porque o 5 é muito privado, ele dá valoriza muito a privacidade. Então ser exposto, ter os seus segredos expostos, foi muito difícil. Foi um caos, foi um verdadeiro caos. E aí eu sempre impedia, na verdade, quando eu conheci o Enneagrama, eu sempre dizia para as pessoas passarem o 5, para elas não lerem o 5, porque eu continuava levando a minha vida quieto, sem ninguém ficar me expondo, mas aí não deu certo, todos os meus amigos leram. Que bom, agora eles sabem lidar com você. E eu sou difícil de lidar, então isso é bom. Se você puder explicar das asas, e tem o negócio das flechas, esse é o momento em que eu estou aprendendo tanto quanto o ouvinte, porque assim, eu sei que existe, eu sei que eu tenho uma asa num 5, e sei por quê. Agora os outros... E você provavelmente tem uma asa no 7 também. É o seguinte, asa, imagina que o seu tipo do Enneagrama é o seu corpo. Imagina que por algum motivo místico e sobrenatural você criou asas. Então as asas, elas estão na direita e na esquerda. Então as suas asas é o tipo do lado. Por exemplo, as asas do 1 é 9 e 2. As asas do 5 é 4 e 6. Então, o que significa asa? Significa que você se comunica com algumas características dos tipos do lado. É por isso que eu gosto do Enneagrama, porque o Enneagrama não é uma coisa tipo fatalista. Você é assim e acabou. Não é assim. Ele dá margem para você descobrir muitas particularidades sobre você. Por exemplo, eu sou um 5, mas a minha asa 4 tem muita... É bem proeminente porque eu sou artista. Então, querendo ou não, eu preciso entrar em contato com algumas coisas que eu sinto, com algumas coisas profundas. Isso é muito bom. E eu tenho... A minha asa 6 tem a ver com as minhas paranoias, que de vez em quando eu tenho também. E eu sou, como você, Nana, eu sou muito desconfiado com figuras de autoridade. Na verdade, eu sou muito desconfiado com tudo. Os meus amigos têm muitas histórias sobre... Eu vou contar uma rapidinho. O meu pastor, uma vez eu estava dormindo na casa dele. Eu estava dormindo na sala, no colchão. E eu sou tão louco e desconfiado que se mexeu na maçaneta eu acordo. E aí eu estava dormindo na sala, no colchão, e ele veio beber água do quarto dele. Ele abriu a maçaneta, eu estava deitado, eu já levantei, fiquei aqui, ó. E tava tudo escuro. Ele foi beber água e ele ficou me olhando, e eu olhando pra ele, e ele me olhando. E a gente ficou 5 minutos olhando um pra cara do outro. Tipo meu assim, Deus, que e pavor. ele pensou, será que o Breno tá sonâmbulo? Será que... Só que eu não tava, eu tava acordado mesmo. É porque pra eu dormir em paz eu precisava que ele saísse do ambiente. E aí eu só voltei a dormir quando ele saiu do ambiente, realmente. E ele conta isso pra todo mundo, ele ficou, cara, eu fiquei assustado. Eu achei que o Breno era sonâmbulo. Então eu sou muito desconfiado. Essa é a minha asa em 6. Você tem uma asa em 5, então provavelmente você de vez em quando você precisa ficar sozinho pra você. De vez em sempre. Provavelmente você é um pouco dramática, mas você odeia drama. Meu Deus, eu tô sendo muito exposta, não quero. E a sua asa em 7, você é uma pessoa divertida. Eu te conheço há pouco tempo, mas você é muito divertida. Nossa, eu sou total, tipo, humor, tá tudo caindo aos pedaços. Piada. Isso é a sua asa em 7. Isso é a sua asa em 7. Talvez das asas, as mais contraditórias sejam do 8 e do 9.
o 8 com asa 7 e o 8 com asa 9. Porque o 8, ele tem um pouco a ver com o 7 quando ele está equilibrado, mas o 8 com o 9, porque o 8 se posiciona muito e o 9 não se posiciona em nada. Mas geralmente a pessoa com asa em 9, ela só é mais... ela é mais cooperativa com o ambiente dela, e o 9 com asa em 8, geralmente ele é um pouquinho menos indeciso, ele é um pouco mais assertivo também, mas ele continua sendo fofo e etc e tal. Então isso que significa a asa. A flecha já é outra história, porque as flechas têm a ver com você numa situação de estresse e você numa situação de segurança. Então, por exemplo, a flecha do 5. Em estresse, eu adquiro as piores características do tipo 7. Eu começo a colecionar experiências, tal. E eu enlouqueço. Vou abrir aqui minha vida. Eu já fui alcoólatra. Então, e na época que eu passei por isso, era uma clara... Quando hoje eu penso nisso, claramente era eu em estresse, que eu me fui pro tipo 7 descontrolado, sabe? Queria fugir daquilo ali, queria fugir daquela dor, daqueles sentimentos, etc e tal. Fui pro 7. Só que o 5 em segurança, ele vai pro melhor do tipo 8. Então ele tem as melhores características do tipo 8. Tipo, quando é flecha, ele vai pra qualquer número. É isso que eu ia perguntar. Qual que é os números? Não, tem específicas. Tá. Ó, o 8, no estresse, ele vai pro 5. Ou seja, ele se fecha completamente. Ele para de entrar em contato com a realidade, ele fica extremamente solitário e ele não confia em ninguém. O 8 seguro, ele se desloca pro 2. Ele tem as melhores características do 2. Ou seja, ele integra as pessoas, ele se preocupa... Cara, o 8 equilibrado, o 8 quando ele tá com a flecha em 2, ele é tipo... Meu Deus, ele trabalha pelo bem de todo mundo. E tipo assim, e ele é incansável em fazer as pessoas serem felizes e tal. Quando eu penso no meu pai é 8 também. Quando ele tá bem, ele tá seguro, ele tá se sentindo seguro, ele vai muito pro 2, ele ajuda as pessoas e tal. As flechas do 9, em estresse, ele vai pro pior do 6. Então fica paranoico, fica extremamente desconfiado, também se isola. O 6, quando ele tá bem estressado, ele tem uma tendência à revolução. Tipo assim, vamos acabar com essa palhaçada, vai mudar tudo. É isso. Ai, meu Deus. Ou eu vou embora, ou eu mudo, ou eu vou embora. O 6 é bem isso. Quando tá estressado. Então o 9 vai pra esse lugar. Quando o 9 tá seguro, ele vai pro melhor do 3. Ou seja, ele começa... Porque o 9, ele tem um problema de preguiça. Procrastinador total, né? Ele é procrastinador total. Ele fica lá e... eu não quero fazer, tô com preguiça de fazer. Por quê? Porque ele tem medo de dar errado. Então ele não faz por causa disso, com medo da frustração, né? Mas quando ele tá bem, ele vai pro 3, pro bom do 3. Que ele começa a produzir, ele é bem sucedido. As coisas não ficam só no campo das ideias. As flechas do 1. O 1 em estresse vai pro 4. Ou seja, drama em excesso, né? O 1 começa a ficar tipo, cara, ninguém me entende, ninguém se importa com o que eu sinto, ninguém entende o que eu quero falar, as pessoas têm má vontade comigo. Então o 1 na flecha 4 é isso, que é do estresse. O 1 em segurança vai pro 7. Ou seja, ele fica mais relaxado. Qual é o problema do 1? O problema do 1 é que ele nunca relaxa. Ele sempre tá tenso. Porque o mundo tem regras e as regras precisam ser seguidas de forma perfeita. Então ele nunca tá relaxando. Ele sempre... Cara, o 1 é o chato do rolê, aquele que ele fica procurando defeito. Ele fica procurando defeito nas coisas. Mas quando ele tá integrado no 7, ele fica mais relaxado, ele fica mais feliz, ele fica mais... É melhor de se conviver. O 2 em estresse, Gabriel estressado, vamos te expor agora. O 2 estressado vai pra flecha 8. Ou seja, ele fica extremamente autoritário e controlador. Gente, quero ver Gabriel estressado um dia. Quero. É isso. É esse o meu pedido. Ele fica um pouco autoritário demais. E o 8, ele tem uma grande necessidade de ser reafirmado.
Por que pessoas do tipo 8 e do tipo 6 geralmente se dão bem? Porque o 8 precisa muito da lealdade do 6. O 8 é muito dependente de pessoas leais. Ele sempre está testando a lealdade das pessoas. O 2 em estresse, quando vai para o 8, ele começa a ficar muito carente de reafirmação também. Então ele começa a testar as pessoas ao redor dele para saber se elas estão com ele ou não. E o 2, em segurança, ele vai para o melhor do 4, ou seja, ele se torna mais criativo, ele entra em contato mais com os sentimentos dele, porque o 2, o problema dele é que só os outros importam, né? Mas quando o 8 está integrado no 4, ele começa a prestar atenção nele também, no que ele sente, ele começa a se cuidar. O meu pastor é 2, e a maior dificuldade que a gente tem com ele às vezes é que a gente tem que parar ele e dizer: você precisa se cuidar, pelo amor de Deus. Você tá todo dia cuidando de todo mundo e levando o problema nas costas de todo mundo, você precisa olhar para você um pouco. Então o 2, quando ele tá nessa flecha 4, que é em segurança, ele começa a olhar mais para ele mesmo, e ele fica mais saudável, ele fica mais feliz por causa disso. O 3 em estresse vai pro 9. Ele se joga no sofá com controle na mão e Netflix 24 horas, ele fica desmotivado, ele vai pro 9, as características ruins do 9, né, que eu quero dizer. Em segurança, ele vai para as boas características do 6. Ou seja, ele começa a pensar não só nele, mas no ambiente em que ele está, e ele começa a calcular o resultado das ações dele. Porque qual é o problema do 3? O 3, ele quer ser bem sucedido a qualquer custo. Então, se for preciso, ele pisa nas pessoas para isso. Mas o 6 não é assim, porque como o 6 tem um senso de fidelidade muito forte, o 6 ele precisa de um senso de pertencimento, de algo a algo. Então, como ele é muito leal a isso, quando o 3 vai para a flecha em 6, ele pensa no ambiente, ele pensa assim: cara, eu preciso crescer, mas eu preciso crescer junto com as pessoas, para as pessoas. Eu não posso ser egoísta a ponto de pensar só em mim. O 4 em estresse vai para o pior do 2, ou seja, ele começa a esquecer dele mesmo. Ele para de entrar em contato com o que ele está sentindo, só pensa nos outros, e o pior, ele só pensa nos outros para validação. Então, o problema do 4 em estresse na flecha 2 é que ele cuida das pessoas, mas não pensando nas pessoas, pensando em se sentir bem porque está cuidando dos outros, entendeu? Entendi. Que é uma característica ruim do 2 desequilibrado. Em segurança, o 4 vai para a flecha 1, ou seja, ele se torna mais disciplinado. Vocês já prestaram atenção que é muito difícil o artista ser disciplinado? Nossa. É muito difícil para o artista ser disciplinado. Mas quando o 4 vai para a flecha 1, eu estou estereotipando o 4, né, como artista. Mas é porque é o mais fácil que vem na minha mente. É engraçado porque você e eu somos artistas e a gente não é nenhum dos dois somos 4. Exatamente. E a gente tá tipo super exatamente. Não, 4 é o artista. Eu tô estereotipando, gente, me perdoem. Mas ele vai pro 1, o 4. A pessoa que é muito dramática, sentimental, ela se torna mais centrada. Ela sabe que eu preciso fazer isso, isso e isso, e eu vou fazer sem desespero. É mais ou menos isso. O 5 em estresse vai pro pior do 7. Eu já falei do meu, né? Não vou falar de novo. O 6 no estresse vai pro 3. Ou seja, o 6 no estresse, do ruim do 3, que ele começa a experimentar, é que ele começa a trabalhar que nem um touro. Ele baixa a cabeça e vai. E trabalha, porque ele está estressado. E aí ele foge do estresse trabalhando, produzindo. Já te falei que eu tenho 3 empregos, né? Lá. Esse é o meu comentário. Só isso mesmo. Pois é, né? Mas, quando tá em segurança, o 6, ele vai pro lado bom do 9, que ele é muito reconciliador, ele é muito mediador, ele é muito bom amigo. Quando ele tá se sentindo seguro. De todos os tipos do Enneagrama, os que são melhor companhia quando estão bem é o 6 e o 9 e o 2. Porque eles estão com você de verdade. O 5, ele pode estar mais ou menos com você ali. Ele pode estar pensando na morte da bezerra. 4 também. O 4 deve estar pensando em alguma experiência sensorial que ele teve mais cedo. Mas o 6, o 2 e o 9, eles estão com você de verdade. Então, o 6, quando ele está em segurança, ele se desloca para o 9. E o 7, em estresse, vai para o pior do 1, ou seja, ele fica o chato do rolê, ele fica insuportável, nada tá bom. E quando ele está em segurança, ele vai para o lado do 5, que ele fica mais centrado, ele fica menos desesperado e ele fica mais imparcial, que é uma das características do 5.
O 5 é bem imparcial. O 5, ele olha pro amigo dele e fala assim, deixa eu te falar um negócio, você tá errado. Então, eu tenho um grandíssimo amigo que é um 5, e eu amo falar com o Paulo, porque Paulo, ele fala assim pra mim que você tá errada. Aí eu vou lá e aprendo, e sigo o baile. O 5 ele tem essa vantagem. Como ele é muito observador, como ele fica de fora do que está acontecendo no mundo, ele consegue ver todos os lados das coisas. Então, quando eu sou advogado, para quem não sabe, e quando eu fiz faculdade de Direito, os meus professores diziam que eu seria um muito bom juiz, porque eu nunca entrava nas tretas, e quando eu entrava, eu resolvia a treta, porque eu ficava assim, ó, fulano tá fazendo isso errado e fulano tá fazendo isso errado. Então, os dois têm que melhorar nisso. O 5 é muito bom com isso, ele só é horrível nisso pra ele. Ele não consegue se ver de forma muito objetiva, mas o ambiente, os outros... Então, o 7 toma isso pra ele e aí ele fica mais centrado, menos superficial, fica mais profundo. Essas são as flechas. Cara, eu tô falando pra dedéu. Eu tô amando, tô aprendendo horrores. Gente, se você não pegou um caderninho pra anotar até agora, só lamento. É muita informação. Isso é que dá fazer um podcast com tipo 5. Porque é só informação. Existem subtipos dos tipos. Isso eu não sei nada. Então tem o 5 sexual, tem o 5 social, tem o 5 contrafóbico. Só que se a gente for falar disso, a gente vai demorar 2 horas pra falar disso. Mas o que importa é que, tipo assim, por exemplo, eu sou um 5 social. Ou seja, eu não tenho problema em socializar. Eu gosto de socializar. Só que eu prefiro socializar com pessoas semelhantes a mim. Ou que têm interesses semelhantes aos meus. O 5 social é bem isso. Mas depois disso ele fica esgotado emocionalmente também. Por exemplo, o 6 contrafóbico é aquele 6 brigão. É aquele 6 que vai pra cima. Porque o 6 fóbico, diante do medo, ele recua. O 6 contrafóbico, diante do medo, ele vai pra cima pra resolver o medo. Entendeu? Então tem essas diferenças também. Cara, mas tem um livro que é muito bom, que eu quero indicar pras pessoas. Eu ia falar muito isso pra gente recomendar coisas também. Esse livro eu gosto dele porque é escrito por um cara cristão, ou seja, ele não vai mistificar demais o negócio, e esse cara é a maior autoridade, é o Eneagrama, uma jornada de autodescoberta do Ian Morgan. Eu acho que é lançado pela Mundo Cristão aqui, não é esse? Isso. Tenho vários amigos que já leram. Ele é literatura cristã, inclusive, porque o cara analisa o Eneagrama por um ponto de vista cristão. O cara é pastor e ele diz que isso ajudou muito pra ele com os membros dele. Tipo assim, ele começava a ter uma ideia sobre o tipo dos membros dele e ele sabia melhor como lidar com eles, etc e tal. Isso ajudou bastante ele. Então, quem quiser conhecer, eu entrei nesse mundo por esse livro. Mas eu já vou avisando que é tapa na cara a cada uma página. Porque ele começa assim, tudo sobre o tipo tal. Aí ele começa a falar frases que a gente fala. Me ajudou muito e ajuda muito a entender. Porque, como eu falei pra você, como não é uma coisa fatalista, tipo, é assim, pronto. Ele fala bastante sobre as variações, ele fala sobre a infância dos tipos. Quando eu li sobre a infância do meu tipo, eu fiquei aqui, esse cara estava comigo. Ele passou por tudo do meu lado. Porque a grande verdade, como é uma análise da personalidade, a nossa personalidade é formada, né? E ela é formada através dos estímulos ou desestímulos que a gente tem durante a vida. Então ele fala como a nossa infância molda o nosso tipo. Muito interessante, cara. E aí ele fala muito sobre a infância, mas é meio louco, assim. Eu chorei e tudo. E olha que eu sou difícil de chorar. Mas eu chorei tudo quando eu li. Ai, esse negócio é muito bom, pelo amor de Deus. É muito bom. Gente, é sério, vocês precisam descobrir o tipo de vocês. Porque, assim, precisam. Ajuda muito. Tem algum jeito de você colocar o link do teste pras pessoas? Então, eu acho que no Spotify ele não fica o link mesmo, sabe? Mas assim, gente, me manda mensagem nas minhas redes sociais que eu mando pra todo mundo, não tem problema não. Isso, manda mensagem pra Nana, ela vai amar que você faça o teste. Vou. Gente, eu tenho um caderninho que eu faço anotações sobre os meus amigos, porque, gente, um 6 leal, né? Ele precisa anotar sobre os seus amigos. Eu escrevo coisas maravilhosas sobre eles e todos os meus amigos que eu sei que são um Eneagrama, tá lá o numerinho dele lá pra eu saber, nunca esquecer. Cara, e sabe o que é engraçado? Eu anoto o número, eu salvo o número das pessoas na minha agenda com o número delas na frente.
Então, por exemplo, a Nana tá salva no meu celular, Nana 5. Não, 6? Isso, Nana 6, Biel Azevedo 2, Tonico 4, Linha 5, Amor 4. Então tá salvo assim no meu... Porque isso é tipo... Eu gosto, eu acho interessante. Mas, gente, assim, parece que a gente é totalmente bitolado. Não é isso, tá bom? É porque o podcast é sobre isso. Sim. A gente nem passa o dia inteiro falando sobre isso, né? Não, gente, só nesse grupo que a gente criou essa semana que a gente surtou de leve. Que eu tô assistindo série e tô falando, gente, esse personagem é muito um 3. Cara, tá muito bom. Não, e a gente fica assim mesmo. Fulano não é... Eu acho que fulano é 4. Mas é interessante porque, pelo menos quando eu falo por mim, quando eu olho pra alguém que eu não sei exatamente o número e eu penso que essa pessoa pode ser esse número, eu penso em como que eu vou tratar essa pessoa. Tipo, eu não penso em, ai, meu Deus, essa pessoa é um saco. Não, eu penso, nossa, essa pessoa tem características de tal. Sim. É igual eu falei no começo, o Enneagrama não é uma ferramenta de seleção. Vou selecionar as pessoas com as quais eu me relaciono. O Enneagrama é uma ferramenta de integração. Então, tipo, como eu posso lidar com essa pessoa que é assim? Por exemplo, antes eu dividia apartamento com o tipo 3 e que eu tinha muita dificuldade. Então, dividir o apartamento com o tipo 3 me ajudou muito a aprender a lidar com o tipo 3. E provavelmente foi uma escola para ele aprender a lidar comigo também, porque ele devia ficar louco comigo também. Então, é uma ferramenta de integração, não de seleção. Eu vejo muita gente usando Enneagrama para isso. Como se fosse signo. Sabe aquela bobagem de eu não namoro signo de peixes. O Enneagrama não é para isso. Se você usa o Enneagrama assim, você está usando errado. É isso então, gente. Eu quero agradecer. Eu que agradeço. Por esse convite. Esse convite, não sei se foi bom. Se não foi, finjam que foi, para eu não ficar mal. Mas eu quero agradecer. Foi muito incrível, foi muito bom, me diverti muito. E espero que vocês embarquem nesse mundo de forma equilibrada, óbvio. Não como eu e Nana, que somos claramente desequilibrados em relação a isso. Completamente. Mas é muito interessante. E outra coisa, eu já quero prever uma coisa. Todos os tipo 8 vão olhar para o Enneagrama e vão dizer: isso é uma bobagem, isso aí é uma besteira. Todos os tipo 8 que eu conheço falam isso. Só que aí, no fundo, o tipo 8 gosta. No fundo, lá no fundo, o tipo 8 gosta, porque isso integra ele com os outros tipos. Aí ele não fica sendo visto como ditador, como o autoritário, etc e tal. Então, tipo 8, nós amamos você, tá bom? Enneagrama pode fazer. Pode fazer escondido. escondido. Se você quer fazer o teste, não tem problema nenhum. Mas é isso. Muito obrigada, Breno. Fiquei muito feliz, de verdade. Essa foi uma amizade muito rápida e muito maravilhosa. O Enneagrama une pessoas, gente. É isso que eu tenho pra dizer. Ele, de fato, não divide. Ele une a igreja. É isso, então. Tchau pra vocês. Um beijo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam os seus testes. Se quiser o teste, me manda a mensagem. Eu mando o link de teste pra vocês. E vamos conversar nas redes sociais. Me conta os seus tipos, as suas dificuldades. Gente, isso daí é uma descoberta. Começou agora e vai até o resto da sua vida. Então é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.